Olá galera, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu venho numa versão diferente, estou fazendo um teste de fundo escuro. Eu me lembro que eu tinha um colega, ainda tenho, né? Um colega que fazia esses vídeos no escuro e eu achava muito bacana porque dá pra gente fazer um molde de adaptação da tela que a gente coloca de fundo com a nossa tela presencial e parece que você está num ambiente só, né? Então eu ainda estou fazendo alguns testes, mas eu percebi que com um jogo de luminosidade fica bem interessante trabalhar. Então alguns testes eu acabo fazendo, mas eu sempre costumo usar esse vídeo de fundo, né? Inclusive esse que eu estou utilizando hoje é um vídeo de fundo que eu sempre utilizava quando eu tratava dos assuntos do primórdio, exemplificando para vocês o que seria a visão de uma pessoa que não enxerga as coisas claramente como elas são, e à medida em que ela vai entrando no espectro, ou à medida que ela vai transitando do espectro para o não espectro, ou saindo desse espectro, né? Então tudo isso é muito interessante de lidar. E hoje eu tenho um tema novo, né? Que é o tema do ecossenso, que ele é um tema oriundo da ecolalia, que na verdade é aquela questão da criança começar, né, a falar repetidamente, a repetir coisas que falam para ela, e de repente se essa ecolalia ela acaba estendendo para a idade, né, ultrapassa, por exemplo, 3 4 anos, já é uma idade para se tornar um alerta, né, para as famílias ficarem alertas se de repente a criança apresenta algum tipo de síndrome ou transtorno e isso esteja acarretando as repetições. E a repetição de senso, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu utilizei para a questão da transitação e situação do autista no espectro, mas se você está achando o tema curioso, eu peço para você aguardar a vinheta, que após a vinheta eu venho com esse tema tão curioso que é o ecossenso, né, e a transitação do autista por esse espectro, né, do espectro para o social e do social para o espectro. Então aguarde a vinheta que já já eu estou de volta, é bem rapidinho.
Bom, pessoal, estou de volta. Falei para vocês que era rapidinho. Essa transitação aí da vinheta esse retorno é muito rápido, é mais para passar o contato para as pessoas e tem bastante pessoa ajudando o canal também que precisa do contato, né? O número do Pix para poder fazer doações, contato para entrar em contato com a gente. E tem pessoas querendo participar, principalmente as pessoas do Facebook agora e os grupos, né? E feeds do Facebook e alguns outros canais, né? Bom, pessoal, eu gosto muito de lidar com esse tema, né? Quando o assunto é essa questão do que Platão falava, né? Que uma pessoa que vive sem ter contato com algum mundo externo, essa pessoa quando tem contato com esse mundo externo, tudo é estranho para ela, né? Então a gente começa a adentrar, percebam aí que ao se posicionar na história, né, ao se posicionar em épocas, dá a impressão que a gente está vivendo essa época quando a gente comenta sobre o autismo, né? Mas por incrível que pareça, até o presente momento, tudo que a gente comentou sobre o autismo ainda não atingiu a época de Platão. A gente começa a atingir a época de Platão agora, né? E para vocês verem assim como que o conhecimento ele remonta a uma época, né? Como o conhecimento ele é vasto e a gente precisa arquitetar e remontar a construção desse conhecimento para entender de onde que vem o essencialismo, né? De onde que vem a essência do conceito, de onde que vem, de onde que começa tudo, né? Se tem alguma problemática, de onde que se inicia essa problemática, se tem alguma questão, uma tese, aonde que se inicia essa tese, né? Então, quando Platão ele fala sobre essas dificuldades, né, de interpretação social e cita exemplos na época, né? Isso para a gente é muito rico, né? Porque já numa época mais remota que a nossa, nós tínhamos algumas comparativas, algumas parábolas que eram citadas para poder ajudar as pessoas a entender um conceito. Isso são ferramentas, né? Ferramentas da filosofia. Então aqui no canal eu costumo colocar e algumas coisas para promover a reflexão, né, e citar algumas coisas para promover a reflexão. Inclusive eu citei sobre a piscina, né? Falei, por exemplo, né, que uma piscina, quando você tem uma piscina vasta, você dá um choquinho nela na ponta da piscina, quem está na outra ponta não vai sentir. Agora, se você tem uma piscina curta, quando você dá um choque, independentemente do local que você estiver, você sente aquele choque. Eu coloquei isso para exemplificar, por exemplo, que quando o autista é detectado que ele tem mais neurônios, né, a resposta neurológica dele vai ser uma resposta mais lenta por conta do percurso da neurotransmissão. Isso vai dar a entender que ele é um pouco mais lento, porém a capacidade nós podemos entender cientificamente que por questão de quantificação neurológica automaticamente será maior, até mesmo por conta do acúmulo de informação que ele tem e da capacidade de entrelaçamento neuronal ser mais ampla e mais vasta, né? Então são algumas reflexões que dá para a gente promover utilizando-se da filosofia e da ciência, né? Só utilizei como exemplo para demonstrar para vocês que eu cito os exemplos, eu promovo também essas reflexões para a gente conseguir entrar no conceito, tá? Bom, pessoal, quando a gente olha
né? Eu coloquei um tema muito interessante, né? Muito interessante no canal Frater, que é o autista e a tela orbital, que é natural de todo ser humano. À medida que o ser humano vai vivendo, o ser humano ele vai parando de enxergar o mundo, né? E enxergando mais coisas primordiais. Ele para de enxergar as coisas fúteis porque a experiência diz para ele que, pelo mero contato, ele já sabe que está ali. Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de entender, de fazer entender para você que uma coisa que já está ali, você não precisa dela. Eu vou te provar. Se você pegar, por exemplo, um livro, pegue o livro agora, um livro que você gosta de ler. Pega uma régua. A régua precisa ser, não pode ser daquela transparente, tem que ser de uma cor só. E tampa metade das palavras que você vai ler. Pega essa linha, você vai ler a primeira linha do livro, tampa metade dessas palavras. Você vai perceber que você vai conseguir ler a linha toda. Depois, na segunda linha, você tampa metade das palavras de novo. Você vai conseguir ler a segunda linha toda. Isso porque o seu cérebro ele já sabe que você não precisa de 50% de uma letra para saber que é aquela letra que está ali. Então ele dispensa. Isso é a tela orbital. A tela orbital é aquilo que o seu cérebro vai fazendo gradativamente para te mostrar que quando você constrói a essência, que é o que São Tomás de Aquino dizia que era a alma, quando você constrói a alma, você gera a sua, a sua essência não palpável, mas é cognitiva, cognoscível, você já não precisa mais, né, tanger, você não precisa mais do ato tangível daquilo que você utilizou para compreender. Você já compreendeu, já fez o fechamento, você não precisa mais do fator coadjuvante. Essa é a ideia essencialista de que todo ser humano transcenderia para um espírito incorruptível. Ou seja, a partir do momento que você entendeu algo importante, algo verossímil, você passa a transcender da matéria para o espírito, né? Seria uma ideia filosófica de uma escola arcaica e uma escola mais remota. Depois veio a industrialização, as guerras civis, veio guerras, né, da humanidade, Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, jogando um monte de conceitos fora e remontando eras e épocas e pensamentos, e somente os seres humanos interessados que começaram a guardar esses pergaminhos de conceitos filosóficos e de científicos e conhecimentos da humanidade, tá? E obviamente que aqueles que detêm, né, essas informações são pessoas que estão a um passo à frente da humanidade de entender muitos conceitos que a maioria da humanidade não compreende. Se a gente pegar hoje, nesse século, muita pessoa não sabe o que é o autismo. Mas se a gente pegar épocas anteriores, alguns séculos atrás, é capaz que a maioria das pessoas soubessem, só que elas não dissessem assim para você. Elas não iam dizer para você, isso que eu sei se trata do autismo. Mas o conceito que elas tinham de mundo e filosófico era suficiente para compreender e inclusive para tratar, né, e para lidar com o autismo. Então, na verdade, você não precisa ter um certificado que diz assim, olha, eu conheço, mas se você tiver uma educação de fundamento, né, uma educação de qualidade, assim como médico. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, ela estava assistindo uma série de médico, e os médicos, além dos diagnósticos que eles fazem, eles ainda conversam com o paciente como se eles fossem grandes terapeutas. Isso porque eles leem tanto que eles têm um conhecimento de um mundo tão vasto que as pessoas às vezes elas recorrem à conversa com o médico porque é mais fácil elas conversarem com o médico do que de repente com um parente em casa que não estudou, né?
Então você conversar com uma pessoa estudiosa às vezes é muito mais proveitoso, né? E traz para você muitas soluções, tanto psicológicas quanto psiquiátricas, enfim, né? Então, dependendo da escola, né, que as pessoas fazem, não tem certificado. Você fazer uma escola bem feita, uma escola bem fundamentada, como eram as escolas de época, dependendo do padrinho que você tinha, né, que a gente remontar a Grécia Antiga, a gente fala assim, olha, eu estudei e Sócrates foi meu tutor, digamos, né? Você tem, né, um engajamento, né? Você tem base, né? Você tem uma solidez, né, para as pessoas falarem, pô, essa pessoa é como São Tomás de Aquino, por exemplo, né, que Alberto Magno praticamente instruiu e ele disse, quando o São Tomás de Aquino falar, o mundo inteiro vai parar para ouvir. E foi isso que aconteceu quando ele resolveu falar das coisas que ele sabia, né? A igreja toda se sentou para ouvir e a humanidade inteira se sentou para ouvir quanto conhecimento ele tinha, inclusive conhecimentos que explicavam coisas que eram difíceis de explicar, como a existência de Deus, como a existência da essência, o que é essa verdade que o pessoal venera. Existe mesmo uma verdade? Que é a verdade? Então ele fez uma súmula falando sobre verdade, sobre essencialismo, sobre a existência e vias por intermédio da razão que levam a Deus, enfim. Então quando a gente traz os conceitos, né, eles precisam ser fundamentados. Isso leva tempo, né? Não entender o autismo não é uma questão que o autismo esteja longe, ele está perto. Mas o que acontece é que o conhecimento, se ele não for repassado de pessoa para pessoa, ele se perde numa geração. Aí chega uma geração que só quer funk, por exemplo, né? Só quer funk, eu vi algumas culturas diferentes e esquece uma parte do estudo, né? Que é a filosofia e a continuação de tudo aquilo que a gente conquistou cognoscivamente, né? Aí depois para você conquistar de novo, você precisa ter uma pessoa com a característica, uma pessoa que ela seja, hoje as pessoas julgam como um nerd, né? A pessoa tem que ser nerd, a pessoa tem que ser voltada para isso, ela tem que gostar de estudar, etc. Então o caminho fica muito longo. Então parece que é complexo, a sociedade ela é imediatista, ela quer muito rápido. Se você não tem a resposta rápida, acontece o que acontece no canal Frater. Poucas visualizações. As pessoas olham o vídeo, sim, menos de 45 segundos muda de vídeo. E o que as pessoas estão trabalhando hoje é exatamente isso. O conhecimento, as pessoas elas estão utilizando o conhecimento, tá, para manipular a massa, para manipular a maioria das pessoas, né? Algumas pessoas que detêm o conhecimento. E nós não estamos sabendo o que fazer com o conhecimento, ou não estamos sabendo aonde colher esse conhecimento, né? E queremos coisas imediatas, o nosso cérebro se adaptou a isso, queremos coisas imediatas, e aparentemente as propagandas e a mídia ela solta as coisas rapidamente e dá a entender que na verdade está satisfazendo o neurônio, mas está satisfazendo os neurônios de uma maneira fútil. Então dá a entender que a gente precisa se alimentar todo dia, porque o neurônio, quando ele bate lá a informação e ele vê que não tem fundamento nenhum, não tem valorização nenhuma, não tem importância nenhuma, ele joga fora, ele deleta. Então no outro dia você fica com vontade de novo de colher as mesmas informações para ver se tem alguma coisa de proveito. É como aquele catador de lixo, né? Ele vai catando ali, fuçando. Tem um exemplo muito importante, né? Tem uma outlet aqui perto de casa, 3 outlet, né? E uma delas, você olha, tem um monte de coisa jogada. E as pessoas, mesmo sabendo que tem os piores produtos, elas não param de ficar olhando, porque dá a impressão de que você vai encontrar algo bom. Não tem algo bom, porque se você chegar, por exemplo, lá 4 horas da tarde,
Logicamente que das 8 da manhã que abriu a loja até as 4 da tarde, tudo que tinha de bom já levaram. Mas às 4 horas da tarde fica cheio de coisas ruins lá. E as pessoas estão lá. Mas é incrível, as pessoas não saem da loja. Ficam lá na loja fuçando. E é aquele monte de sapato, aquele monte de camisetas e tal. E dá a impressão que as pessoas vão achar alguma coisa. É como na televisão, na geladeira. A geladeira não tem nada, mas vira e mexe você está abrindo para ver se tem alguma coisa ou se aparece alguma coisa. O seu cérebro ele faz isso com você. Ele faz você ir lá e apertar o aparelho de televisão. Ele faz você ir lá e assistir a série para saber se a série é boa, mesmo com o risco de ser uma porcaria. Você olha lá e você sofre esse risco. Se de repente a série te causar um constrangimento na sua vida implacável, impactuante, você não está preocupado com isso. É como se você estivesse em direção a um poço e você não estivesse preocupado em cair, porque você precisa desse risco. O nosso cérebro ele se alimenta da informação. Então, alguma pessoa em algum momento descobriu como que funciona esse cognoscivo e ele vai atrás. Agora vamos parar para analisar como que funciona o cognoscivo do autista. O autista ele blinda o cérebro dele porque ele percebe todas as perspicácias existentes na natureza. Aliás, na pseudonatureza que o homem cria. A semelhança que o homem faz do primórdio é quando ele olha, por exemplo, uma escada construída de uma árvore que tombou, que dá acesso, né, ao outro lado da ponte. Isso foi construído de maneira natural na natureza porque a árvore tombou. Aí o homem percebeu, falou assim: eu consigo construir, só que eu vou fazer um pouco melhor. Eu vou pegar vários gravetos, vários pedaços de madeira e vou fazer uma escada do jeito que eu quero. Ou de repente fazer uma ponte. E hoje nós temos uma ponte assim, né, igual a ponte de Manhattan, né, a ponte do Brooklyn. E enfim, a gente acaba tendo como essa ponte assim, né, construções muito bem elaboradas pelo homem, né, prédios bem elaborados. Mas tudo isso começou da análise que o homem fez da natureza. A natureza o protegeu, ele falou: eu consigo me proteger também dessa forma. Então ele foi aprimorando. Só que esse aprimoramento é aí que mora o risco, o perigo. Porque esse aprimoramento ele tira o homem, né? Ele tira o homem do primórdio. O que é tirar o homem do primórdio? Ele tira o homem da capacidade de pensar, ou da capacidade, por exemplo, de viver no frio. O homem fica quentinho agora, porque ele consegue se aquecer. Aí no primeiro frio começa a dar problemas respiratórios no homem, porque ele não está mais acostumado. Um exemplo, né? Então a nossa capacidade de imitar a natureza, ou de construir uma coisa secundária, nos tira do espectro e nos coloca numa condição que parece que nós somos os criadores. Nós somos os criadores de nós mesmos dentro dessa condição. É isso que a religiosidade fala quando o homem comeu da fruta, né? E quis, a partir dali, viver por si só, né? Quis viver por si só. Comeu do fruto proibido. Ele quis criar o seu destino, né? As suas condições. Não quis coisas essenciais que ele devesse se ajoelhar perante elas, dizer: não, realmente existe algumas regras que a gente precisa cumprir. Não, o homem não quis isso. Ele quis ele inventar as regras dele. Então hoje nós temos até regras que se assemelham às regras naturais, ou que o homem diz que foi ele que criou. Eu criei esse prédio, mas ele criou com toda a matemática já existente na natureza. Ele tolheu, ele colheu a matemática, o cálculo de áureo, ele colheu as leis físicas
tudo da natureza, tudo já existente na natureza. E ele diz que ele criou, né? Ele é o criador disso, ele é o grande representante, né? E o autista, ele não sai desse espectro para criar. Quando ele percebe a quantidade de coisas que fazem com a natureza, e ele tem um cognoscivo fechado com a natureza, com o conhecimento natural, ele blinda, ele se blinda. Então ele fica blindado, é como eu vou comentar agora sobre a teoria do caixote de vidro. É como se ele estivesse dentro de um caixote de vidro. Você tenta falar com ele, ele não te ouve. Ele percebe que você está tentando falar, ele até olha para você. Tudo bem, pode falar, mas fala daí. Se você vier me abraçar, eu não quero abraço. Então ele se fecha para se proteger. Pode ver, você vai tentar abraçar um autista, ele se fecha. Ele fecha os braços, ele não quer o abraço. É como se ele se protegesse. Você está vindo invadir o espaço de vidro que ele fez para se blindar e ele se fecha falando, ó, embora eu saiba que ele não vai passar dali, mas eu ainda vou me proteger. Aí às vezes você ultrapassa essa barreira, esse espaço que ele fez, que ele criou na mente dele de que você tem que manter de distância dele, aí ele começa a tremer, ele começa a se incomodar, você já começa a ser invasivo. Então, mentalmente, o autista se blinda. Ele tem o cérebro blindado ao, ao cognoscivo secundário, ao cognoscivo humano. Então, quando você olha, né, uma coisa diante do vidro, né, você olha o que o homem criou, mas aquilo não pode não pode te afetar, porque você criou essa barreira. Só que algumas coisas te afetam. Como, por exemplo, como eu consigo me blindar do sol, apreciar o sol sem blindar ele e me blindar do homem. Então eu crio uma barreira como esse vidro. Esse vidro, ele é embaçado, eu não consigo ver o outro lado, mas eu consigo detectar o suficiente, que é para eu também não esbarrar na parede. Você pode ver que o autista ele não esbarra na parede, ele sabe que ele tem uma parede, né? Então quer dizer, a noção sensitiva, os sentidos estão ali, mas ele não enxerga plenamente. Não porque ele não tem essa capacidade de enxergar plenamente, mas ele não quer. Então ele começa a fazer uma ótica como a desse vidro que está sendo apresentado no vídeo de fundo. É um vidro onde ele enxerga só o que ele precisa, só o que é essencial. Então cabe a você, que é o que eu sempre digo para a mãe do Raonic. Você que tem um interesse, não é o autista. Cabe a você promover. E como que você pode promover isso? Em primeiro lugar, sabendo o que o autista gosta. Gente, sem saber o que o autista gosta, é impossível se comunicar com ele. Você já tentou se comunicar com uma pessoa que não é autista com coisas que ela não gosta? Ela própria fica irritada com você mesmo te entendendo. Ela naturalmente não quer. Por que que você acha que o autista vai querer? Você fala, meu filho não adianta, ele vive no mundo dele. Ele não vive no mundo dele. Ele vive no mundo real. É isso que as pessoas precisam entender. O autista ele não é esquizofrênico. Pode existir um autista esquizofrênico, mas a princípio ele não é esquizofrênico. Ele vive no mundo real. Muito mais real do que o mundo do não autista. Porque o mundo do não autista é um mundo de ilusão. A Broadway, o Walt Disney, as luzes do cinema, as riquezas do mundo, foguete, eu posso ir à lua,
É um mundo tão ilusório, uma venda de uma coisa tão ilusória, tão distante da sua realidade, que você acha que você vive tudo aquilo. E o mundo do autista não. É o pé no chão. É a realidade. Embora eu tenha noção das coisas além, eu vivo o que eu estou vivendo hoje, né? Uma coisa por vez, um dia após o outro. Então o autista ele não vive no mundinho dele separado, que nem as pessoas falam. Ele vive no mundo real, porém ele se blinda. Então se ele se blinda, alguma coisa está errada com você. Tem alguma coisa que é nocivo para ele. Você imagina, eu vivia numa, como Platão disse, né? Eu vivia num local escuro assim que nem eu tô. Se de repente a minha esposa passa aqui e acende a luz, eu vou fazer assim, né? Porque os meus olhos não estão mais acostumados com a luz. Fico muito tempo acostumado com o escuro. Se o autista está acostumado ou a natureza dele é primordial e essencialista, quando você colocar uma coisa que é existencialista para ele, que faz parte da existência cotidiana das pessoas, isso, aquilo vai soar para ele como uma luz muito luminosa. Então, para que não afete, não ofusque ele, você tem que ir devagar e soltando aquele conhecimento de uma maneira devagar e gradativa e que não soe tão de maneira tão artificial. Porque se soar de maneira artificial vai incomodar o autista porque ele não tem esse fechamento artificial. Ele se blinda de coisas artificiais e de coisas que são secundárias ao primórdio, ou seja, coisas que são secundárias àquilo que ele coleta diretamente da natureza, tá? Então, a princípio, né, quando a gente fala, por exemplo, de autossenso, né, o autista ele vai se blindando. Então, essa característica de autossenso é a característica de se avaliar constantemente. Ele se avalia como sendo uma pessoa, né, que é diferenciada da sociedade. Então, hoje teve uma questão muito importante que me conferiu esse tema do autossenso, que uma menina do Facebook, eu não vou citar o nome, né, mas ela perguntou assim: galera, isso acontece com vocês? Eu tenho a característica de me julgar, de me culpar, de achar que eu tenho culpa, não conseguir viver legal com a humanidade. Então, a característica do autossenso, a autocrítica, né? Eu me culpo, eu me julgo, eu sinto que eu não estou agradando as pessoas, eu fico para baixo. O autista não, tá? Isso daí não é a característica do autista, que é aquele autista que nasce com o autismo, que ele nasce no espectro e ele vai atuar no espectro. Ele sabe, o autista, ele sabe que ele está correto. É totalmente diferente. Por isso que ele vive bem. Uma pessoa que começa a se podar dessa maneira, o autista ele tem a autopoda, como a Adriana Guimarães comentou na coluna do jornal de Capivari, né? Ela comentou sobre a autopoda que acontece, né? Ela acontece com o autista, sim. Só que é a autopoda do autista. Ou seja, o autista ele vai podando, né, a parte do colhimento, da coleta de informações neuronais que ele pode ter com o meio, porque ele vai dispensando. Lembra que eu falei para vocês do autodeletamento, da autodeleção? Ele vai deletando coisas que ele não gosta. Então, se você... Por isso que eu falei que foi muito bem posicionado pela Adriana há alguns vídeos atrás, e eu falei inclusive que eu ia comentar. Porque se você não tomar uma atitude nesse momento, que é esse momento que é o principal, é o primordial, para o autista poder colher o maior número de informações
possíveis para ele poder ter uma visão de mundo, um conhecimento proximal para viver socialmente, ele vai ter uma debilidade maior, tá? Do que se você ajudar ele. Só que ajudar não é chegar lá e fazer qualquer coisa. É ter esse conhecimento. Como? Se ele está deletando é porque ele não gosta. Se você colocar de qualquer jeito, ele vai deletar do mesmo jeito. E até às vezes com mais eficiência. Você só vai provar para ele que agora ele não gosta mesmo. Então você tem que ter essa capacidade, essa habilidade, esse carinho, essa sensibilidade de demonstrar para o autista que aquilo possui uma agradabilidade dentro do espectro. Agora a pergunta é como? Você precisa saber o que é o espectro. Como? Você precisa voltar aos vídeos anteriores do canal Frater, começar tudo de novo, saber o que é o espectro, onde que ele se inicia, como que funciona. Gente, eu sei que é complicado. Só que o conhecimento, ele não vem de uma hora para outra. Eu disse para vocês que eu precisei ficar meses em uma só folha de São Tomás de Aquino. O Paulo Cogos, vocês veem o conhecimento que ele tem. O Paulo Cogos estudou muito São Tomás de Aquino. E não foi só São Tomás de Aquino, ele estudou diversos livros, ele tem muitos livros que ele lê. Ele lê muito. Mas pergunta para ele quanto tempo ele leu São Tomás de Aquino. E olha agora, faça uma avaliação do conhecimento que ele tem. Então é assim, se você procura respostas, é demorado. O conhecimento ele é árduo. É como uma carreira de medicina. Estava conversando hoje com a minha esposa. Carreira de medicina, independente se tem um filho ou não, não tem desculpa. Se você tem filho, se você não tem filho, você vai estudar. Você vai pegar os livros, vai devorar os livros. Você não tem nem tempo para ter desculpa. Para você ter uma ideia. Você conversar com o médico, eu conheço um médico que tem 4, 5 filhos. Mas você comenta para ele, é fácil, não é? Ele fala assim, não tem esse negócio de ser fácil, não é? É estudar o dia inteiro. É ler o dia inteiro. É pensar o dia inteiro. É refletir o dia inteiro sobre como encontrar uma alternativa de fazer uma cirurgia do jeito novo que descobriram. Como dominar até hoje o jeito que descobriram e como buscar outras alternativas, como ter criatividade no campo da ciência. É pensar, é imaginar, é ter criatividade. Como? Querendo. Você tem que querer, tem que fazer parte da sua rotina, né? Também não existe esse negócio, se abster do mundo. Todos os médicos que eu conheço, todos os estudiosos que eu conheço, correm no bosque, tiram lazer na praça, possuem a vida social normal. Qual é a diferença? A diferença é que eles não perdem tempo. Ele não fica perdendo tempo assistindo uma coisa fútil. Não fica perdendo. Eles refletem, conversam. Quando eles vão conversar com uma pessoa sobre um assunto interessante. Quando eles vão conversar com um colega. Vou encontrar um colega. Ele já vai encontrar um colega, já vai tocar num assunto que ele não tocava há muito tempo. Sobre o conhecimento. É conhecimento o tempo todo. É discussão de conhecimento o tempo todo. Por quê? Para manter o conhecimento de geração para geração. Ele tem os filhos, ele conversa o dia inteiro com os filhos, ele morre, os filhos continuam. Os filhos vão ter filhos que vão conversar de conhecimentos com os filhos e vão repassar de geração para geração. E assim vai a manutenção do conhecimento. O que nos impede da progressão é a distração. E a distração é o que nós mais temos, né? Eu preciso ter uma Netflix, eu preciso ter um canal pago, eu preciso ter um canal fútil de besterol para eu seguir, eu preciso ter uma piada constante para me sorrir. É a necessidade que nós não precisamos, mas que
em algum momento disseram que precisamos. Essas pessoas, elas sabem o chocolate que a gente gosta, gente. Se ela falar aqui 3 marcas de chocolate, um deles ela sabe que você gosta. Ela fala assim, ó, Lacta, Nestlé. Ah, vamos falar aqui. Lacta, Nestlé e Garoto. Possível que você que está me ouvindo não goste de um dos três. Oxalá se você não gosta dos três, né? Que eu particularmente gosto dos três. Mas pô, a gente tem uma geração que sabe o que você pensa. Olha, ele vai começar a gostar de chocolate depois das 3 horas, que é o momento que ele já almoçou. Depois à tarde ele vai querer um docinho, ou logo depois do almoço uma sobremesa. Nós estamos se tornando pessoas previsíveis. O autista, ele não é previsível. Ele não é nada previsível. Ah, é que você não tem um autista na sua casa, desculpa. Mas se você tem um caso de autismo no lar, se você não tem, começa a ter essa curiosidade. Porque no autista você vai perceber muitas curiosidades, muitas coisas que o ser humano que não tem autismo, ele não consegue responder. E com o autista você consegue. Se diz, ah, por que é assim? Porque é desse jeito. Eu, por exemplo, eu não tinha uma resposta para o sermão da montanha. Jesus dizia assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu não entendia isso. Porque se ele falava bem-aventurados pobres de espírito, então pobre de espírito na visão e no conceito de Jesus é uma pessoa que tem que ir para o reino dos céus. Então é uma pessoa boa para ele, né? E por que as pessoas xingam as outras de pobre de espírito? Ah, seu pobre de espírito. Essa pessoa é um pobre de espírito. E hoje com o autismo eu sei o que é um pobre de espírito. Uma pessoa que não tem o cognoscivo humano, o espírito humano para você poder discutir política, para você poder discutir futebol. O autista não tem. Ele é um pobre de espírito. Então quando Jesus dizia bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino do céu, ele estava dizendo sobre a pessoa que não tem a capacidade de uma discussão social, justamente pelo fato dessa pessoa optar por um cognoscivo diferente, que não seja o cognoscivo sociológico que nós estamos acostumados. É um cognoscivo, é um social blindado. Então o autossenso é uma coisa que não acontece com o autista. Dele falar assim, eu vou me criticar, eu vou tomar cuidado para agradar uma pessoa. Não. Ele vive a vida dele. É a pessoa que tem que mudar. Ele não vai mudar a sua essência. Então, o autista você não vai ver ele para baixo. Ele pode estar com muitas necessidades, mas para baixo ele não tá. Porque da necessidade dele ele está colhendo o melhor dali. Ele colhe o tesouro da natureza o tempo todo. Se você mostrar para ele um pedaço de diamante, ele vai colher a importância desse diamante. Se você mostrar para ele um pedaço de madeira, ele vai colher a importância desse pedaço de madeira. Se você mostrar para ele um montinho de lixo, ele vai colher o benefício, a importância desse monte de lixo, o que poderia ser importante, o que está representando de importante em cada detalhe desse lixo. Ele tem a capacidade de entrar em conformidade com a importância de todas as coisas, porque ele vive num espectro cognoscivo. E o espectro nada mais é do que a emissão do conhecimento, a emissão do conhecimento de uma luz primordial que emite o conhecimento no universo afora, e esse conhecimento vai atingindo territórios, vai ganhando terrenos. A energia que caminha no espaço, ela vai mudando de cores, ela vai trazendo as cores para nós, vai trazendo os conhecimentos para nós, vai trazendo uma questão de uma porção de coisas, né?
E o autista vive nesse espectro primordial, no conhecimento primário, antes do ser humano definir o que é uma coisa ou outra. Ele está em conformidade com o que a coisa é de verdade. E preocupado com isso, com a definição primordial. Então, o autossenso, que nem essa pessoa falou, o médico ele tem as dúvidas se eu tenho autismo ou não, porque eu sou uma pessoa que se critica, eu acho que eu sou uma pessoa que não. Isso daí é uma pessoa que está em crise, tá? Uma pessoa que está em crise com a própria sociedade. O autista ele não vive em crise com a sociedade. Por quê? Porque ele não quer. Quem está em crise, né? Quem sofre uma crise, por exemplo, eu quero me casar com você, né? Aí de repente eu me caso com você, eu começo a perceber que eu não estou conseguindo as coisas que eu disse que poderia conseguir. Eu estou fazendo uma autoanálise de mim mesmo, não está legal. Estou fazendo uma autoanálise da situação, não está legal. Isso começa a gerar uma crise, porque essa crise provém da percepção e da análise de uma coisa que eu fechei com você. O autista ele não fecha com você. Quando a gente diz, por exemplo, que o autista não tem afinidade com relacionamento, é porque ele não fecha, ele não faz fechamento. Então, percebam que esse conceito do primórdio, ele exemplifica e explica muitas coisas. Nós chegamos a explicar o porquê que o autista não se relaciona, gente. Porque ele não fecha. A isto nós poderíamos dizer, um autista tem muita afinidade com outro autista. Não é à toa que os filmes colocam lá, um autista percebeu que o outro queria, conseguiu acalmá-lo. Isso pode acontecer? Pode. Porque o autista percebe que o outro, pelo menos, enxerga da mesma forma que ele está enxergando, ou bem mais próximo. Isso pode acontecer. Pode não acontecer também. Não se iluda, né? Pode acontecer do autista se blindar, porque quando a gente se blinda num raio mental. Então, isso não significa que outro autista terá acesso livre a esse raio, porque o outro autista ele está imerso em conceitos secundários. Então, quando ele traz a presença dele, ele traz um monte de conceitos secundários, como por exemplo a forma de adentrar. Às vezes o autista ele se preocupa com a forma que você está entrando na casa dele, com a forma que você está pegando o palito, com a forma que você está lavando a louça. E as pessoas falam, isso daí não é um autista, isso daí é uma pessoa cri-cri. E não é. É um autista. Vocês percebem o quanto de conhecimento é necessário, gente. É necessário que você se fixe no canal para ir colhendo esses conhecimentos. E vídeos como esse são cada vez mais necessários, né? E eu preciso do apoio de vocês para compartilhar os vídeos, para que amanhã ou depois esses vídeos possam ser traduzidos para outras línguas, né? Para que as pessoas, eu tenho muitas pessoas no canal que são de outros países, né? Então isso facilita, porque essas pessoas que eu tenho no canal, elas sabem falar o português e a língua nativa delas. Mas quando elas compartilham no país delas, é necessário que esse vídeo esteja na língua delas. Então eu preciso de uma pessoa que amanhã ou depois tenha o capricho de fazer a tradução para que quando for compartilhado, né? Hoje a gente tem compartilhamento de tudo, né? A gente pega o Thiago Ventura, por exemplo, que é um comediante, faz inúmeros stand-ups no Brasil afora e no mundo. As piadas dele foram traduzidas, né? Stand-ups traduzidos para várias línguas, né? E é necessário quando a gente quer passar uma ideia, uma diversão, uma cultura, difundir uma cultura com outro país, é necessário. Necessário se faz, né? Se faz necessário
ter esse compartilhamento e essas pessoas com esse carinho todo, né, com essa delicadeza de fazer. Então, pessoal, eu fico contente de quando eu consigo tocar no assunto, quando eu consigo aprofundar e a gente chega ao ponto de promover com que as pessoas entendam, né, promover o entendimento das pessoas, que quanto mais profundo, quanto mais por dentro a gente estiver do universo autista, mais coisas a gente vai conseguindo responder. E tudo automaticamente. Uma coisa vai levando a outra. Aí você fala, nossa, porque por causa disso que acontece isso. A gente respondeu aqui 3, 4 coisas. Tá? Então, gente, vamos virar esse jogo. Vamos compartilhar, né, se inscrever no canal. Tem pessoas que estão fazendo doações, continuar fazendo as doações. Eu sempre coloco o número do Pix. O número do Pix é um CPF. Então, se você quiser doar qualquer quantia, é só digitar lá no Pix o CPF, né, novo contato, o CPF. Vai aparecer o meu contato lá do Itaú. Você pode doar qualquer quantia para ajudar o canal. Você pode também entrar nos contatos, que eu sempre coloco no início e no final dos vídeos, para entrar em contato com a gente e desenvolver um trabalho juntamente, continuar esse debate, essa discussão. Isso tudo é muito saudável e, como eu disse agora há pouco, se faz necessário. Galera, eu vou para 52 minutos de live, agora eu vou passar a vinheta final. Agradeço demais vocês por terem ficado até aqui, pela paciência, pela ajuda. Nós estamos no final do ano, desejo boas festas para vocês, que vocês tenham cada vez mais motivo para festejar, olhar para o ano que passou e falar, esse ano eu fiz tanta coisa bacana, eu trabalhei bastante essa causa solidária, eu fiz alguma coisa em prol do autismo, né? Fiz alguma coisa em prol do meu conhecimento, do meu autoconhecimento e me sinto uma pessoa melhor na sociedade, né? Faça isso. Se você tem uma pessoa que tem dúvidas sobre religiosidade, enquanto você tem dúvidas, né, entra no canal Frater, porque aqui, pelo menos eu sempre coloco para vocês que quando Jesus ele percebeu que os autistas seriam excluídos ou as pessoas pobres de espírito seriam excluídas, ele já logo citou o Sermão da Montanha dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então não tem questionamento. Ninguém aqui vai poder questionar você de dizer você não seguiu uma religião, portanto você não vai ter salvação. Porque Jesus já sabia que essas pessoas seriam excluídas. Então ele já emitiu uma sentença no Sermão da Montanha. Não é bonito isso? Então essas e outras coisas você vai acompanhar aqui juntamente no canal Frater, na comunidade do canal Frater. Se você passar a nos seguir e a ficar junto aí das nossas publicações semanais, diárias, sempre fazendo algum trabalho importante em prol dessa causa. Pessoal, muito obrigado mesmo de coração pela presença de vocês. Gostei dessa maneira de fazer o vídeo com um fundo escuro, né? Um fundo falso, utilizando a luminosidade, o jogo de luzes. Bacana também, é mais um recurso aí que a gente tem. Muito obrigado pela presença de vocês, ó. Um beijo no coração de vocês. Eu aguardo vocês então nas próximas estreias do canal Frater, nas próximas gravações. Tchau, tchau.